tema que o nosso grupo escolheu é a eficácia de diferentes métodos de higienização da língua na redução de saburra lingual e mau hálito. Ao abordar a halitose ou mau hálito, o fator mais comum relacionado é a saburra lingual, uma placa branca formada principalmente de células e bactérias que se desenvolvem devido à higienização incorreta, jejum prolongado, estresse, fissuras na língua, entre outros fatores. Nós escolhemos esse tema devido à importância de reconhecer o meio mais eficaz de reduzir essas condições, pois além de estarem presentes em grande parte da população, a saburra lingual pode aumentar as chances de inflamações, como a gengivite, além de estar relacionada à halitose, que pode afetar inclusive o comportamento social do indivíduo e o seu psicológico. O meu artigo é sobre 3 técnicas para a remoção da saburra lingual, feito pelo Dr. Maurício Conceição, membro fundador e ex-presidente da Associação Brasileira de Halitose. Os objetivos dessa pesquisa foi para comparar quais das 3 técnicas de limpeza seria melhor para eliminar a saburra lingual, controlar a halitose, prevenir a periodontite e doenças sistêmicas. Os utensílios utilizados foram a escova de dente oral B30, um limpador de língua saúde bucal e um limpador de língua Halitus junto de um spray Halitus. Esse estudo é do tipo experimental, não randomizado e sem cegamento. Foram feitos por 15 voluntários saudáveis, sem distinção de sexo, maiores de 18 anos, não usuários de drogas ilícitas e que não houvesse feito uso de antibiótico nos últimos 30 dias. A cada 21 dias, os voluntários fizeram um dos 3 testes e receberam a instrução de não limpar a língua 2 dias antes de cada sessão. O primeiro teste foi feito com a escova de dente, passando a escova em movimentos de varredura anteroposteriores por 10 vezes em cada hemilíngua e retirando a saburra com spray ar-água. Em seguida, finalizaram desidratando a saburra e pesando em um tubo de ensaio. O segundo foi o limpador de língua, que foi passado no anteroposterior por 10 vezes em cada hemilíngua, em seguida finalizaram com as mesmas técnicas do primeiro teste. Já no terceiro teste, foi usado 2 jatos de sprays nas cerdas do limpador lingual e foi passado 8 vezes na anteroposterior em cada hemilíngua, depois passaram 2 vezes com arestas raspadoras em cada hemilíngua, e finalizaram como havia feito nas últimas 2 técnicas. Após o término das 3 técnicas, a comparação foi feita a partir do peso da saburra lingual removida em cada uma das 3 técnicas. O melhor resultado obtido pela pesquisa foi pela terceira técnica com limpador de língua e spray Halitus. Isso porque, dos 15 voluntários testados, 11 obtiveram melhor remoção da saburra lingual através dessa técnica. Conclui-se, através da pesquisa, que a limpeza de língua deve ser considerada um hábito diário, uma vez que essa limpeza é importante para a prevenção e controle de doenças sistêmicas. Desse modo, a limpeza deve ser realizada com uma técnica confiável e de fácil execução. Então, o artigo que eu vou explicar é o impacto de raspadores linguais na carga microbiana e percepção de sabor, que é um artigo de 2004. O objetivo foi ver a eficácia de 2 tratamentos distintos de limpeza da língua nos quesitos: eliminação de saburra da língua, redução de putrefação da saburra por bactérias, redução da carga microbiana lingual, redução da halitose e mudança na percepção de sabores. Esses foram os 2 instrumentos usados, um raspador de língua ou escova dental Sensodyne. Esse estudo foi um ensaio clínico randomizado, simples cegro e com crossover. Participaram 16 voluntários, com boa higiene bucal, com periodonto saudável e não fumantes. Esses pacientes foram divididos em 2 grupos, aleatoriamente, e durante 14 dias, cada um dos grupos utilizou um dos métodos de limpeza lingual. Depois houve um período de washout, e depois os mesmos pacientes passaram mais 14 dias fazendo uso do outro limpador lingual. Os resultados desse
estudo demonstram que os dois métodos foram muito eficientes na remoção de saburra. Com os dois métodos, os pacientes perceberam melhora na percepção de gosto, mas não ocorreu diminuição significativa na quantidade de bactérias presentes na boca por causa da utilização desses métodos. E esse artigo teve a conclusão de que o uso de limpadores linguais reduz a halitose por causa da remoção do substrato para as bactérias, mas não na redução do número de bactérias em si, que o número de redução foi baixíssimo. Eu escolhi o artigo A Eficácia de um Novo Design de Escova de Dentes em comparação com um raspador de língua convencional para melhorar o odor do hálito e reduzir a microbiota da língua, de Luciana Casemiro, pela Universidade de Franca, que foi publicado em 2008 e a revista possui uma classificação de A2 no WebQualis. Como o estudo foi publicado em 2008, a escova com um raspador na parte de trás era uma novidade na época, e por isso que o objetivo do estudo era testar a eficácia dessas escovas em comparação com raspadores normais, comerciais. Foi feito um estudo experimental cruzado com 30 pessoas, 15 homens e 15 mulheres, entre 18 e 50 anos, sem processos patológicos evidentes, e várias restrições foram aplicadas para a participação do estudo, que eu coloquei nos slides aqui, e todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, provado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Franca. Os participantes foram divididos em 4 grupos. O grupo 1 ele não fez escovação e não fez raspagem. O grupo 2 ele fez escovação, mas não fez raspagem. O grupo 3 fez escovação e a raspagem, com a parte de trás da escova, por 15 segundos no dorso da língua. O grupo 4 fez escovação, mas usou o raspador comercial por 15 segundos no dorso da língua também. Foram proibidos para todos os participantes hábitos de higiene bucal 24 horas antes do experimento. E 1h30 antes do experimento, os participantes comeram uma leve refeição fornecida pelos pesquisadores. Como foi um estudo cruzado, os participantes eram seus próprios controles, ou seja, todos os participantes sofriam todas as intervenções com intervalo de 1 semana. Foi utilizado um alímetro para medir o hálito dos participantes, divididos em um sistema de 4 pontos. E também foi feita uma coleta de salivas para contagem de micro-organismos anaeróbios e aeróbios de cada participante. O experimento resultou em 2 tabelas, uma que mostra os resultados do alímetro e a outra da contagem de bactéria. A do alímetro mostra que o grupo 1 apresenta uma diferença pequena para o grupo 2, o que indica que apenas escovar os dentes demonstra uma pequena melhora na litose. E esses 2 grupos apresentaram uma grande diferença para os grupos 3 e 4, mas essas não apresentaram diferenças significativas entre si, o que indica que raspadores de língua são, sim, muito eficazes para melhora na halitose, mas que o uso de escova com raspador atrás e o uso de raspador convencional não faz diferença na halitose. E na contagem de bactérias, o grupo 2 apresentou uma grande diferença do grupo 1, o que indica que a escovação sozinha já apresenta uma grande melhora na microbiota da língua. E ambos os grupos 1 e 2 apresentaram grande diferença para os grupos 3 e 4, mas eles apresentaram um resultado parecido entre si. O estudo demonstrou que os métodos de limpeza, as raspagens, associadas com a escovação, demonstram uma melhora na litose e na contagem de bactérias aeróbias e anaeróbias da língua. E também demonstrou que os 2 métodos utilizados de raspagem são eficazes e semelhantes. Nós iremos discutir sobre os 3 artigos revisados, sendo sobre os métodos utilizados, os níveis de evidência de cada um e as diferenças e semelhanças nos resultados encontrados. Sobre a metodologia utilizada em cada artigo, no primeiro artigo analisado foi feito um estudo experimental com ensaio clínico não randomizado e sem cegamento. No segundo artigo, foi feito um estudo experimental do tipo ensaio clínico randomizado, simples cego e com crossover. No terceiro artigo analisado, foi feito um estudo experimental cruzado com 30 pessoas, sendo 15 homens e 15 mulheres, com idades entre 18 e 50 anos, sem processos patológicos evidentes. Sendo assim, as técnicas utilizadas foram de estudos experimentais, com
com diferentes métodos de randomização e presença ou ausência de práticas de cegamento. O artigo Remoção da saburra lingual, comparação de eficiência de 3 técnicas, apresenta nível de evidência intitulado B3. O artigo Impacto de raspadores linguais na carga microbiana apresenta nível de evidência A1. O artigo Eficácia de um novo design de escova de dentes em comparação com o raspador de língua convencional para melhorar o odor do hálito e reduzir a microbiota da língua apresenta nível de evidência A2. Então, analisando a conclusão dos 3 artigos, pode-se inferir que as semelhanças na concordância de que as diferenças de métodos de limpeza da língua com saburra lingual conferem melhora na litose e diminuição no substrato para as bactérias, mas apesar disso não alteram o modo aparente no nível de proliferação dessas bactérias. Além disso, algumas diferenças foram encontradas, como os instrumentos que foram realizados para a limpeza da língua e também a maior e menor eficácia de cada um deles nos diferentes artigos. Então, pela observação dos aspectos aqui analisados, concluímos que os métodos de higienização da língua apresentados produzem uma certa eficácia na redução da saburra, ou seja, todos os métodos podem apresentar uma redução significativa. Porém, um método se sobressai dos demais, que é o método de limpador de língua, somados com o spray de limpeza da empresa Halitus, pois esse age como inibidor do metabolismo bacteriano, bem como dissolve o conteúdo proteico, fazendo com que a saburra se solte com mais facilidade, aspecto que não percebemos nos demais métodos por não apresentar um resultado expressivo na diminuição de placas bacterianas, como comentado por nossos colegas anteriormente.